Olá, alunos, tudo bem por aí? Eu espero que sim. A nossa aula hoje vai ser sobre o nosso sistema respiratório. A gente já vem falando nas outras aulas, né, sobre os sistemas, que como eles funcionam, né, qual é a importância dele, quais são os órgãos que fazem parte, né? Então, hoje não vai ser diferente, só que hoje nós vamos falar sobre o sistema respiratório. Bom, todo mundo já sabe que a gente não pode viver sem ar, né? Todas as células do nosso corpo, elas precisam de oxigênio para realizar as suas funções. E esse gás faz parte, né, do ar que a gente respira o tempo todo. Então, a gente capta oxigênio até mesmo quando a gente está dormindo. Então, não há a menor possibilidade de a gente ficar sem ar. A gente não consegue ficar muito tempo sem ar. A gente consegue ficar alguns minutos, né, embaixo da água, porém, nós precisamos dele. Não tem para onde correr. E por isso é tão importante que o nosso sistema respiratório esteja ok. Porque imagina, se der ruim no nosso sistema respiratório, muita coisa pode acontecer errado, né? A respiração ela é feita pelo nosso sistema respiratório, que tem como função realizar essa troca de gases, ou seja, vai absorver o oxigênio e vai eliminar o gás carbônico, tá? E isso tudo acontece enquanto a gente respira. O sistema respiratório humano é formado pelas seguintes estruturas: fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, pulmões. Todo mundo sabe que a gente tem dois, né? O direito e o esquerdo. Temos os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos. Os três últimos, eles ficam dentro dos pulmões, tá? Então, a gente vai ver aqui, ó, nessa imagem. Deixa eu chegar para o ladinho. As fossas nasais, né? Aqui temos a faringe, temos os pulmões, os bronquíolos, como vocês podem ver, estão aqui dentro dos pulmões. Temos o diafragma, os alvéolos, que ficam aqui dentro dos pulmões também, os brônquios também, a traqueia, aqui entre os pulmões e não dentro dos pulmões, e temos aqui a laringe. Bom, agora a gente vai ver como funciona cada um. As fossas nasais. As fossas nasais são as duas cavidades do nariz. É por aí que se dá a entrada de ar. Esses dois buraquinhos aqui, ó, tá? No seu interior existem pelos que vão filtrar o ar e vão reter essas impurezas. Por isso que é tão importante esses pelinhos dentro do nariz. Eles não estão ali por acaso. Eles têm uma função. E a função deles é filtrar o ar e também reter algumas impurezas, ok? A faringe é um canal pequenininho que serve de passagem para alimentos, mas também para o ar. A laringe, ela está localizada nas cordas vocais e é por isso que a laringe é o órgão da fonação, ou seja, o órgão da voz, da nossa fala, tá? A laringe liga a faringe até a traqueia. Já a traqueia, ela parece um tubo com anéis cartilaginosos, mas pertencem aos brônquios, um para cada pulmão. Os brônquios têm como função deixar penetrar o oxigênio nos pulmões por meio das suas ramificações, que são os bronquíolos, ok? Nossa, é muita coisa para gravar, não se preocupe. Só tenha atenção e a gente vai conseguir memorizar tudo isso aí na hora dos exercícios. Os bronquíolos são sub-ramificações dos brônquios e, em sua porção final, eles vão dar origem a minúsculas bolsas, que são os alvéolos. Os pulmões, eles são os principais órgãos da nossa respiração, porque é nele que ocorre a troca gasosa. O pulmão ele vai ficar no tórax, tá? Ele fica acima do diafragma, e o diafragma ele é um músculo, né? Que é responsável. Opa, pera, me perdi aqui. Pronto.
Bom, então, dentro dos pulmões, os brônquios que se ramificam como galhos de árvores. As pontas dessas ramificações se abrem em forma de bolsa, que são os alvéolos. E o que são os alvéolos? São as estruturas envolvidas por tubos finíssimos, por onde o sangue vai circular. E é por aí que o oxigênio que inspiramos passa para o sangue. E o gás carbônico que chega pelo sangue passa para o ar e vai ser expirado quando a gente solta a respiração. E o diafragma, que é o músculo que vai auxiliar os pulmões a inspirarem e a expirarem o ar. Então vocês perceberam que é tudo costuradinho? Parece que isso aqui levaria um dia inteiro para acontecer completamente, mas ele acontece o tempo todo, o tempo todo. Esse processo acontece o tempo todo, a gente respira o tempo todo, a gente inspira e expira. Inspirar é puxar o ar para dentro, expirar é colocar esse ar para fora. E esse é um processo que a gente faz o tempo inteiro e até mesmo dormindo. Então, isso para mostrar para vocês como o nosso corpo tem os seus sistemas e eles são completos. Agora, uma curiosidade aqui, ó. Os pulmões, eles são envolvidos por uma membrana que é fininha. Essa membrana, a gente chama ela de pleura. E é ela que facilita o movimento dos pulmões durante a respiração, tá? Então, é como se fosse uma capinha fininha, tá? Que envolve o pulmão. Agora, os movimentos da respiração, como eu falei com vocês aqui, é a inspiração e a expiração. Inspiração, o ar entra, o pulmão vai se encher de ar, o diafragma vai se baixar, ok? Agora, na expiração, o ar vai sair, os pulmões vão diminuir de volume e o diafragma vai se relaxar, ok? Inspiração, o ar entra, expiração, o ar sai. Agora aqui algumas curiosidades. Por que a gente se engasga? Isso ocorre porque tanto o ar que vai para os pulmões como o alimento que a gente ingere passa pela faringe. O alimento engolido deverá seguir da faringe para o esôfago, porém, muitas vezes, ao invés dele ir para lá, ele vai direto para a faringe. E aí ele para as vias respiratórias devido ao não fechamento da laringe na hora da passagem do alimento. Quando isso ocorre, a gente acaba engasgando. Isso é um mecanismo de defesa, tá, do nosso corpo para poder desobstruir essas vias respiratórias. Agora, vocês viram que o nosso sistema respiratório, cada coisa tem uma função, né? E é tudo costuradinho, uma coisa está ligada à outra. E a gente já sabe disso, né? Que a gente não pode ficar sem ar. Então, quais são os cuidados que a gente tem que ter com o nosso sistema respiratório? Bom, a gente precisa fazer exercícios e isso não parece, mas faz muita importância para o nosso sistema respiratório, porque o diafragma ele fortalece com atividades, tá? E assim a respiração fica melhor. Evitar ambientes que estejam poluídos. Quanto mais puro for o ar que a gente respira, mais saudáveis serão os pulmões, porque quando a gente respira um ar poluído, lembra que esse ar vai passar por vários lugares por dentro da gente, até chegar aos pulmões. Então vai contaminar muita coisa. Bom, tratar com cuidado de gripes e resfriados. Isso aqui é uma coisa extremamente importante, porque às vezes as pessoas não levam a sério o resfriado, né? Ah, é só um resfriadinho, vai passar. E aí, um resfriado mal curado, tá? Um resfriado que você não deu muita importância, não colocou para fora toda aquelas coisas que vêm junto, né? As corizas e tal, ele pode se agravar. E aí pode vir a se tornar uma pneumonia, tá? Então é necessário ter muito cuidado com gripe e resfriado. Não é que a gente vai ficar, eu tô resfriada, eu vou correr para o hospital. Não, mas tem que ter o seu momento de repouso. Se tiver que tomar medicação, toma. Evitar coisas geladas, evitar friagem. Tudo isso é importante para que você não venha ter um problema mais sério depois. E uma outra coisa,
É muito importante você evitar também ambientes em que as pessoas estejam fumando. Porque a pessoa está fumando do seu lado, mas você que não está fumando está inalando aquela fumaça. E aí vai ser prejudicial para você tanto quanto aquele cara que está ali fumando do lado. Então é de extrema importância que vocês evitem sempre que possível. Quando não for possível, levar uma toalhinha ao rosto, alguma coisa, algo do tipo, para diminuir, né, a quantidade de fumaça que você vai respirar, ok? As doenças mais comuns, né, do aparelho respiratório, a gente tem a gripe, a bronquite, a pneumonia e a tuberculose. A tuberculose é causada por bactéria, tá? E ela ataca principalmente os pulmões. A pneumonia, ela é uma inflamação que acontece lá nos pulmões. Já ela pode ser causada tanto por bactéria, como por fungos, como por vírus. E é isso aqui que vai determinar a gravidade da pneumonia. A bronquite, ela é causada por vírus. Porém, em casos raríssimos, a bronquite pode ser causada por bactérias, tá? E a gripe, que todo mundo sabe, ela é causada por vírus, que ele vai se instalar nas vias respiratórias. E agora são as atividades que vocês vão fazer com calma, tá? O texto vai ajudar vocês a responder essas atividades, mas se por acaso vocês ficarem com alguma dúvida, é só chamar. Um grande beijo para vocês e até a próxima.